Pronto, bom dia. Agora sim, agora estamos online. Então, o nosso assunto de hoje vai ser sobre a disciplina do jejum, que é do livro do Foster, que a gente tem trabalhado com ele há alguns dias já. Eu estou fazendo uma apresentação a título de aqui para o Facebook. Chegou mais alguém? Deixa eu só permitir aqui, de informação aqui para o Facebook. Eu estou fazendo uma apresentação pelo notebook e gravando o vídeo ao vivo no Facebook. Então, quem precisar do arquivo pelo Facebook, só me chama lá no grupo que eu posso mandar depois, tá? Nós estamos trabalhando com o livro do Foster, a celebração da disciplina, e o tema de hoje vai ser sobre o jejum. E aí a capa do livro é essa aqui, como todos já conhecem. Eu estou usando a versão um pouco mais antiga, de 83. E aí o livro ele tem algumas divisões que eu acho interessante a gente perceber elas, para que a gente saiba por onde que a gente está caminhando, né? Então nós estamos ainda na primeira parte, que fala sobre as chamadas disciplinas espirituais. Já conversamos sobre a meditação, a oração. Hoje será falado sobre o jejum. Próximo domingo será sobre o estudo, enfim, né? Como é que se estuda a questão da Bíblia, enfim. E aí a segunda parte fala sobre disciplinas exteriores e a terceira parte sobre disciplinas associadas. E quais são elas? Isso aí a gente vê depois, com o passar do tempo, certo? Começando aqui, nós temos duas frases bem interessantes. Uma foi tirada do próprio livro de John Wesley, que diz assim: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outras o têm menosprezado por completo. John Wesley, fundador do metodismo, e tem uma outra frase que eu li nos livros ontem, que ela diz o seguinte, que a alma brilha mais quanto menor for a atenção dada ao corpo. O texto base que a gente vai conversar está lá em Mateus 9, 14, eu vou ler na versão revista atualizada, que ela diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Isso era uma pergunta para Jesus, no caso, né? Respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Jesus sempre tinha essa questão retórica, né? De responder de responder com outra pergunta, né? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E aí ele prossegue com uma outra temática, e aí é o contexto do texto. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, o contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu não quero me deter nessa parte aqui do 16 e 17, que é uma outra temática que Jesus está falando aqui, é um outro conceito, apenas ficar na parte propriamente dita do jejum. Então vamos começar a nossa conversa aqui, colocar para apresentar, para ficar um pouco melhor essa questão. Deixa eu só habilitar aqui o meu vídeo também. Deixa eu ver. Pronto, aí. Quase careca. Vamos lá. Quando a gente fala sobre jejum, nós temos alguns conceitos e isso eles não vêm de agora. Ele já tem uma certa percepção durante a história e isso vem caminhando conosco. Eu quero dividir essa apresentação em pelo menos 3 partes ou 4. Vamos ver como é que se comporta aqui. Então, eu quero falar primeiramente de uma parte geral do que é o jejum, como que ele é visto, como que ele é percebido. Conforme a gente vai solidificando esse conhecimento basilar, nós vamos avançando para aquilo que nos interessa realmente, que é o que é o jejum bíblico, como que eu faço um jejum bíblico, quais as consequências, tanto físicas quanto espirituais, e o que isso pode redundar para a vida do cristão. Então, de uma forma geral, o jejum ele sempre foi utilizado por diversas outras religiões. Na questão antropológica, a gente pode verificar que ele sempre fez parte de qualquer tipo de religião que a pessoa tenha ou pratique, né? Seja indígena, seja hindu, seja
o budismo, enfim, qualquer tipo de religião, ela sempre tem uma praxis, né, uma prática religiosa de jejum. Via de regra, e aí eu não vou entrar no mérito disso, tá? Via de regra, o jejum ele provoca experiências místicas genuínas ou espúrias. Aqui no Brasil tem um chá chamado Santo Daime, que algumas pessoas utilizam ele para ter visões espirituais ou percepções espirituais. Eu tive um professor de sociologia que ele foi em uma reunião do chamado Santo Daime, que ele foi lá para ele investigar, como ele dizia. Né? Ele dizia, eu vou lá investigar como é que funcionam essas coisas. Ele foi lá, tomou o Santo Daime, ele falando que ele ficou em torno de umas 4 a 6 horas em transe, enfim, tendo aquelas percepções místicas, genuínas ou espúrias. E aí tem uma certa questão que a gente pode pensar, até que ponto que as percepções espirituais que eu tenho com relação ao jejum, elas são genuínas ou são espúrias. E aí eu vou deixar isso para a gente responder talvez em outro momento. O jejum também ele era utilizado, ou ainda continua sendo utilizado por xamãs para comunicação com espíritos desencarnados. Eu estava pesquisando ontem na internet e até ficou meio que uma moda, os chamados xamãs modernos, né? Em que eles entendem que por meio do jejum eu consigo ter contato com o espírito que desencarna, seja ele de um animal, de uma planta, da natureza, da pessoa que parte, enfim. Isso é como eles enxergam o jejum. Caminhando aqui para um pouco mais do que nos interessa, o jejum ele também era visto como uma expressão de arrependimento ou um meio de buscar o favor e perdão divino. Então, quando a gente lê sobre jejum na Bíblia, via de regra, a expressão ou a forma de jejum vai estar ligada a uma questão de arrependimento, meio de buscar o favor e o perdão divino. Quem não se lembra, por exemplo, daquele texto de Davi, acho que Salmo 51, né, quando ele percebe o crime que ele havia feito com Urias, né, e Batseba, um crime premeditado, morte de uma pessoa, adultério, e aí ele cai como é que se diz, em si, né? E cai em jejum buscando um meio de arrependimento. Ainda com isso, nós temos também a questão de sinal de lamentação e de luto. E aí, por exemplo, nós temos várias e várias situações e textos, principalmente os livros proféticos falam sobre isso, e de uma certa forma muito claro, de que o povo deveria fazer jejum com uma questão de se lamentar pelos os pecados para que um dia Deus se levantasse e tivesse misericórdia do povo, e também com a questão de luto. Então, via de regra, o jejum está ligado também a essas várias questões, tá? Só que hoje em dia, e aí quando eu digo hoje em dia, eu digo do século XVI para cá, tá? A cristandade moderna, no jejum, ele caiu em descrédito por 2 motivos. O primeiro deles a primeira questão que a gente tem é uma excessiva prática ascética da Idade Média. Então, na Idade Média para cá, até mais ou menos do século XX, século XIX, o jejum ele era feito de uma forma tão rigorosa que acabou caindo em descrédito com várias pessoas, né? Então, era visto a questão de que o jejum ele era muito ruim, digamos assim, né? E aí nós temos hoje uma consequência lógica disso, né? Nós temos hoje uma busca e um culto pelo corpo, nós temos uma prevalência do corpo como um bem maior, e aí nós temos uma publicidade toda em cima dela que diz assim, que se não comer, a pessoa morre. E aí como é que é feita a alimentação hoje em dia? É feito assim, você tem que fazer 3 refeições por dia, de preferência um bom café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço você faz você come algumas coisinhas ali para você não ter algum tipo de fome, enfim. E vai regrando isso durante o dia para que você não tenha nenhum tipo de problemas físicos, né? Só que aí, qual tem sido o padrão aqui? O padrão se você tem que comer, senão você morre. Só que para a pessoa morrer de fome, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, é um estado muito complexo de falta de alimentação drástica, né?
Então, eu como cristão, eu absorvo isso dizendo, olha, então eu preciso comer, porque se eu não comer eu vou morrer, então eu não posso fazer jejum. Se eu não faço jejum, eu não tenho comunhão com Deus. Vamos pensar assim. Então, por causa dessas duas questões aqui, desse descrédito, né, dessa prática ascética excessiva na Idade Média, esse culto ao corpo, uma supervalorização da alimentação em si, então praticamente nós não temos mais uma prática constante de como deveria ser feito o jejum. Tudo bem? Vamos caminhar um pouco mais aqui. Ainda o jejum ele pode ser visto como uma greve de fome. No Brasil nós tivemos alguns casos de pessoas que fizeram greve de fome para chamar a atenção por uma questão política, por uma questão social. E aí aqui eu vou andar um pouco mais. Temos agora muito na moda a questão do chamado jejum intermitente, né? Em que a pessoa ela fica sem comer algumas horas para que possa emagrecer, para que tenha uma saúde um pouco melhor. Então, você tem o jejum baseado para a questão da saúde. Aí vem o que nos interessa. O que vai nos chamar mais atenção é isso aqui. Como é que a Bíblia vê o jejum? No Antigo Testamento, nós tínhamos uma abstinência de alimento sólido ou líquido, com exceção da água. Veja que aqui ele coloca a abstinência de alimento sólido ou líquido, não era a água. Então, as pessoas que elas faziam jejum na época do Antigo Testamento, eles se abstinham de alimentar-se, de ter um alimento que ele pudesse provocar ou trazer energia física, com exceção da água. Então, a água era sempre comumente usada durante os jejuns, isso para o Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento nós temos uma expressão no hebraico, inanapso, que significa afligir a alma. Quem aqui já jejuou vai perceber ou vai se lembrar daquilo que eu vou falar aqui agora. Geralmente quando a gente está jejuando parece que as nossas percepções espirituais elas se aumentam um pouco. Nós ficamos um pouco mais sensíveis, nós conseguimos perceber algumas dores da alma, nós temos algumas reações com relação a isso. Então, no jejum, no Antigo Testamento, esse jejum significava afligir a própria alma. Também no Antigo Testamento nós tínhamos uma vinculação a festas anuais. Por exemplo, o dia da expiação, via de regra, ele era um dia em que a pessoa, o povo como um todo, a gente vai ver um pouco mais à frente qual a diferença de jejum coletivo ou individual ou em grupo. Nós tínhamos uma vinculação a festas anuais, como por exemplo o dia da expiação. Então, uma vez por ano, e aí entra a questão da história, o povo deveria fazer um jejum para se lembrar dos pecados e que aquele cordeiro era morto no seu lugar, enfim. Eu vou deixar isso um pouco para lá, que a gente precisa caminhar um pouco mais aqui. Após o exílio babilônico, os judeus eles implementaram outros dias de jejum. Então, antigamente eu tinha apenas um dia de jejum que era feito por toda a nação. E hoje eu estava até lendo um livro chamado, tem até ele aqui, o mais completo guia sobre judaísmo, um manual sobre judaísmo. E aí ele apresenta que hoje os judeus eles têm 5 tipos de jejum durante o ano. Nós temos o jejum da Guedalha, que foi quando um judeu foi morto por judeus, quando ele foi indicado para ser governador de Jerusalém por Babilônia. E aí alguns judeus, digamos, um pouco mais zelosos, né, pela nação, foi lá e matou um judeu. Então, nós temos, ou melhor, eles fazem um jejum por ano em lembrança disso, né? Nós temos outro jejum relacionado com a destruição do templo em 586 a.C., que é o Asar Abedver, quando o templo foi destruído. Então isso para o judeu é algo muito dolorido, ele se lembrar de que o templo foi perdido uma vez em 586. Temos o Shiva Asaz Betamuz, quando Moisés quebrou as primeiras tábuas da lei. Temos outro jejum feito pelos judeus também, que é o chamado Dia do Purim, quando Esther proclamou o jejum para livrar a nação que estava a ponto de sofrer um genocídio, né, a chamada festa do Purim.
E temos a Tisha B'Av, que é um dia de acontecimentos trágicos para os judeus. Então, eles têm uma cultura de que as maiores tragédias que aconteceram contra os judeus foram dias específicos. Então, nesse dia, eles se lembram de vários fatos trágicos que aconteceram contra eles, tá? Ainda no Antigo Testamento, o jejum ele é visto como uma expressão de tristeza, penitência, humilhação, punição auto-infligida. Então, com o jejum, eu sempre procuro demonstrar essas questões emocionais de tristeza, penitência, de uma humilhação em si, de uma punição auto-infligida. Né? E aí, nós caminhamos para o Novo Testamento, onde Jesus, ou melhor, onde o jejum era percebido no tempo de Jesus como um mérito automático diante de Deus. É por isso que o texto que nós lemos aqui, vocês vão se lembrar também da cena do publicano e com o fariseu, onde o fariseu jejuava 2 vezes por dia. Então, o jejum era percebido naquela ocasião como um mérito automático diante de Deus. Caminhando aqui para o Novo Testamento, nós temos que no tempo de Jesus, e aí é uma consequência disso, o jejum ele era algo comum, era algo praticado de forma corriqueira entre os judeus mais religiosos. Então eles praticavam esse jejum, via de regra, 2 vezes por semana. E aí entra as nossas questões quanto ao jejum bíblico, né? Ali, Jesus, em Mateus 9, que nós lemos, em Mateus 9, do 14 até o 15, ou melhor, 14 e 15, Jesus não proibiu e nem ordenou o jejum. Apenas ele orientou como deveria ser feito. Então perceba, quando eu digo que ele não ordenou, é porque para o cristão existe a seguinte questão, que é essa: eu só faço aquilo que a Bíblia ordena que eu faça. E aí nós temos algumas questões que eu tenho, por exemplo, a liberdade dada pelo Espírito, mas não é uma liberdade que gera libertinagem. Mas eu só faço aquilo que a Bíblia ordena com seus vários preceitos, com suas várias ordens. Então Jesus, em momento algum, ele nem proibiu e nem ordenou o jejum, ele apenas orientou como deveria ser feito. Em Atos, nós temos que a prática era normal em busca de orientação divina. Por exemplo, quando ainda Saulo e Barnabé estão na base missionária em Antioquia, os apóstolos e alguns irmãos, eles jejuaram em busca de orientação divina. E após ou junto com essas orações, esses jejuns, o Espírito disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então você percebe que o jejum ele era uma prática para se buscar sempre uma orientação divina. Então, quando o povo precisava saber o que deveria ser feito, eles faziam isso com jejum e oração. Nós temos vários e vários trechos em Atos que demonstram isso, tá? Vamos caminhar. Na Didaquê, que era um documento antigo do século II depois de Cristo, muito utilizado pelas igrejas da época, a Didaquê prescrevia que o jejum deveria ser observado às quartas e sextas, mais uma vez, 2 vezes por semana. Até esse documento dizia que o batismo que o jejum, melhor dizendo, ele deveria preceder, ou deveria ser feito antes do batismo. É um documento bem interessante, pena que ele não entrou no cânon por questões mais próprias mesmo, mas é um documento para a gente ler e perceber como que os cristãos do século II eles viviam e tinham a sua fé. Né? Ainda no Novo Testamento, ele era, e aí caminhando fora do Novo Testamento, tá? Não é mais com relação aos evangelhos, mas a prática ritual dos cristãos, o jejum ele era usado como ritual pelo ascetismo no século III. Paulo tem um versículo bem interessante que está em Colossenses, baseado em uma pergunta que fizeram para ele, e a resposta que ele traz é que o jejum em si ele não deveria ser utilizado por uma questão visando destruir o corpo, porque o corpo era bom. E aí, com base nessa visão gnosticista que havia no primeiro e segundo século, e com mais força, no primeiro século havia uma gênese disso, e no segundo século ele fica um pouco mais forte,
ele era usado como um ritual para tentar minimizar ou destruir a ação do corpo contra o espírito. A gente vai entrar isso um pouco mais à frente. E aí entra a nossa questão aqui, que é o que é a nossa influência, que os reformadores, para cá, eles entendem que o jejum ele deve ser visto como uma questão individual. Como assim? O cristão ele tem a liberdade de ter a sua liberdade em Cristo. Como eu disse anteriormente, Jesus não prescreveu dias fixos ou dias obrigatórios que a pessoa deveria fazer o jejum. Ele vai usar uma expressão que a gente vai ver um pouco mais à frente, que a conotação é quando vocês forem jejuar. Então, para a igreja hoje, o que interessa para nós é que devemos ter uma prática de jejum, sim, mas é muito mais uma questão individual e eu que escolho quando deve ser feito esse jejum, se é numa segunda, numa quarta, numa sexta, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por ano. Isso muito mais uma questão individual em que, por ser um indivíduo e por ter essa liberdade em Jesus, nós podemos escolher quando isso é feito. Até aqui, os irmãos que estão me acompanhando aqui pelo Meet, alguma pergunta? Posso prosseguir? Deixa eu só tirar aqui da apresentação, ver se tem alguém perguntando alguma coisa para a gente prosseguir com a nossa conversa aqui. Ok, tá tudo certo por aqui. Voltar para a apresentação. Vamos seguir com esse negócio. Que agora o negócio vai começar a ferver, já já. Aqui eu já falei sobre jejum no Antigo Testamento, no Novo já falei também. E aí a pergunta é, o jejum é mandamento? Sim ou não? Sim, não sei, talvez, vamos ver. Outra pergunta que a gente pode pensar, a Bíblia torna o jejum obrigatório ou não a todos os cristãos? Até aqui a gente tem visto que ele não é uma questão obrigatória, do tipo, existe um mandamento específico que me obrigue a fazer o jejum. Né? Não tem, o que existe é apenas uma orientação. E aí entra aqui o texto que nós vemos, que está em Mateus 9 ainda, né? Que no Sermão do Monte, Jesus ele instrui, não ordena. Então ele diz, olha, quando vocês forem jejuar, ele não está dizendo, olha, façam o jejum, vocês são obrigados a fazer o jejum. Ele diz, olha, quando vocês forem jejuar em alguma situação, façam assim. Então, aqui no Sermão do Monte, ele começa a falar sobre essas relações próximas, né, entre as pessoas e como consequência desse Sermão do Monte, um pouco mais à frente, ele fala sobre o jejum também, que é uma prática de vida para o cristão. Então veja que Jesus não ordena, apenas instrui, ok? E aqui ele vai um pouco mais à frente, ele vai dizer assim, em Mateus 9,15, e aí ele sempre tem essa questão bem retórica, que ele responde a uma pergunta com outra pergunta. Como que ficar triste na presença do noivo, que está em Mateus 15? E aí Jesus responde, olha, os meus discípulos, eles não podem jejuar agora porque estão com o noivo, mas virão dias em que eles irão jejuar porque o noivo não estará mais conosco. E aí entra a nossa questão aqui. Nós devemos jejuar sim. O jejum ele é necessário na presente época, na presente era, mas não como uma questão puramente religiosa ou puramente obrigatória como os fariseus faziam. 2 vezes na semana, como a Didaquê orientava e até prescrevia 2 vezes na semana, até dizia os dias próprios, que era segunda ou quarta. Então, o jejum ele é necessário para nós hoje? Sim. Jesus orienta como deve ser feito? Sim. Mas não institui como uma norma técnica obrigatória. Apenas diz, olha, façam, quando vocês forem jejuar, façam assim. Então, o jejum ele é necessário. E aí vem uma pergunta que é a seguinte, qual que é o objetivo do jejum? Para que o jejum? Para que isso serve? Usar boas coisas para nossos próprios fins é sempre sinal de falsa religião. Então, algumas pessoas elas fazem jejum para dobrar a vontade de Deus, ou para conseguir o casamento, para que Deus abençoe o congresso, para que Deus abençoe a festividade, para que Deus salve o esposo, a esposa, os filhos, para que façam uma boa prova. Então, geralmente as pessoas elas usam o jejum com esse tipo de fim. E aí essa frase
está no livro do Foster, que quando a pessoa usa boas coisas para nossos próprios fins é o sinal de uma falsa religião. Então eu estou tentando manipular, como diz o Otto, né, Rudolf Otto, estou tentando manipular o sagrado que ele é totalmente outro para que ele responda aos meus desejos, digamos, um tanto quanto obscuros, né? Via de regra, o jejum ele tem essa única finalidade, uma finalidade puramente espiritual. John Wesley, que é o chamado, que ele é considerado, né, o fundador do chamado metodismo, ele diz que o jejum deve concentrar-se em Deus. Ele é o centro do jejum. Primeiro, seja ele o jejum feito para o Senhor com o nosso olhar fixado unicamente nele. Que nossa intenção aí seja esta, e esta somente, de glorificar nosso Pai que está no céu. Então perceba que aqui a gente já começa a deslocar a percepção que nós temos de jejum. E aqui já começam a cair, como, usando um paralelo com Paulo, né? Já começam a cair algumas escamas de nossos olhos, de perceber que o jejum, o único fim que eu tenho para ele é unicamente glorificar a Deus. Então eu glorifico a Deus com jejum, mortificando a minha carne, sentindo dores no corpo. A gente vai chegar daqui a pouco que dores são essas e como que se provocam essas dores no corpo. Então o jejum que eu faço, ele tem o único fim de glorificar o Pai que está nos céus. Eu não faço jejum para conseguir as bênçãos de Deus. Não faço jejum para que eu consiga dobrar a vontade do Eterno ou manipular o que Deus está querendo de mim. Tem alguém que está querendo entrar aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Tem. Permitir aqui. Eliana. Seja bem-vinda, Eliana. Seja bem-vinda. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Cadê F5 aqui? Então, veja. O fim do jejum, ele não é para eu manipular a Deus ou pedindo que Deus abençoe uma certa atividade da igreja. O único fim do jejum é glorificar a Deus que está nos céus. E aí o jejum tem uma coisa bem legal, que ele revela o que há dentro do coração. Então, a ira, o orgulho, a amargura, o ciúme, a inveja, a maldade, o ódio que existe no coração, que está dentro do coração, ele transborda por meio do jejum. Então, quando eu executo esse jejum, ele acaba que ele traz a lume aquilo que está dentro do coração. E aí, durante a prática do jejum, eu posso até, digamos, racionalizar isso, dizendo, olha, mas eu estou sentindo raiva porque eu estou com fome. Isso é racionalizar o jejum. Na verdade, a raiva que eu sinto não é por estar com fome, é porque eu já tenho raiva no meu coração e isso vem à luz, e aí eu preciso trabalhar com essas questões do coração, ira, orgulho, amargura, raiva, ódio, inveja, desejos assassinos, tudo isso vem à lume, vem à luz com a ação do jejum. E aí, uma outra coisa que o jejum também proporciona é que ele mantém os desejos e anseios do coração sob controle. É por isso que nós fazemos o jejum, para mortificar a carne, para mortificar os nossos desejos mais pecaminosos que ainda existem e residem na alma, no coração, em nossas vontades. O jejum, o objetivo dele é que eu mantenha esses desejos e anseios sob controle. Vamos seguir aqui um pouco mais. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pois não, pastor, pode falar. Sim, pois não. Aham, aham.
Aham. Sim, sim. Uhum. Sim. Coca-Cola. Sim. Sim. É. Facebook. Uhum. Fértil. Tá. Obrigado, pastor. Para o pessoal que está aqui no Facebook, o pastor Eli, ele comentou de que existe uma prática muito corriqueira em nosso meio, né? De que eu faço jejum de Coca-Cola, de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, de carne vermelha, de carne branca, de sorvete, enfim, né? Buscando meios pelos quais eu consiga, digamos, entre aspas, tá? Atrair a visão divina para a minha vida. Na verdade, se a gente for olhar por um lado, de uma certa forma, esse tipo de jejum, ele é benéfico? Ele é, porque quando você começa a eliminar alguns tipos de alimentos que só fazem mais mal à saúde do que bem, de uma certa forma ele está, ele é até bom? É, né? Por exemplo, quando você começa a diminuir o consumo de refrigerantes, o seu corpo ele responde muito melhor a tudo o que a pessoa faz. Quando a gente reduz o consumo de carne vermelha, de salgadinhos, assim, né, eu passo a ter uma dieta um pouco melhor, uma vida um pouco melhor. O problema disso é simplesmente eu pegar essas várias questões que eu gosto, né, que eu tenho prazer nisso, e aí o prazer não era errado de comer uma boa comida, de, sei lá, um bom sorvete, enfim. O problema não é esse, o problema é quando eu pego essas várias questões e começo a transformar como se fosse um jejum obrigatório para mim, como se isso fosse um jejum. E na verdade não é um jejum. Isso é uma questão mais pessoal que você pode transformar a vida um pouco melhor. Né? Como a gente tem visto até aqui, o jejum mesmo ele é uma abstinência de qualquer tipo de alimento. Não é somente um, não é somente o outro. É alimento, aquilo que sacia o corpo, a parte física, né? Isso é um jejum. Então, é por isso que eu fiquei aqui em silêncio agora há pouco com o Facebook, tá? Porque eu estava ouvindo o pastor comentando sobre essas várias questões de que as pessoas elas misturam o jejum de Orkut, como era uma rede social antigamente na década de 2000, mais ou menos, e que já caiu, Coca-Cola, refrigerante, como um fim de que estou jejuando. Na verdade, o jejum verdadeiro ele tem outras nuances muito mais é, espirituais do que apenas uma parte material, tá? Continuando aqui, obrigado, pastor. Continuando aqui, eu já falei sobre o objetivo do jejum, esse primeiro slide, vou voltar aqui para a apresentação, que ele traz a lume, né, traz à luz o que está no coração, ainda como consequências secundárias desse jejum. E aí entra o que algumas pessoas fazem, elas fazem ao contrário.
o que eu deveria buscar primeiramente com o jejum era glorificar a Deus através das minhas dores no corpo. Isso é masoquismo? Não, não é masoquismo, isso chama-se glorificar a Deus. Né? Então eu dou glória a Ele por fazer jejum. A consequência desse jejum é o seguinte: eu passo a ter uma eficácia na oração intercessora, então eu consigo perceber a minha oração um pouco melhor, isso como consequência secundária do jejum, tá? Eu consigo tomar decisões mais acertadas, eu consigo ter orientações mais firmes, mais completas para tomar uma decisão, assim como foi lá em Atos. Nós temos pessoas hoje que, após um período de jejum, sei lá, 10, 15 dias, não sei, aí a gente vai ver isso um pouco mais à frente, como que eu faço o jejum, elas começam a ter uma orientação melhor para tomar decisão. Como uma outra consequência secundária desse jejum, eu tenho maior concentração também, então, no que tange às questões espirituais, eu passo a ter maior concentração, tanto para a leitura bíblica quanto para a oração. Uma outra consequência que eu acho muito legal com relação ao jejum é que a pessoa passa a ter um bem-estar físico muito melhor do que aquela pessoa que não tem uma prática constante de jejum. Então, o corpo físico, o chamado metabolismo físico, ele passa a ser muito melhor com a prática constante desse jejum. Com o jejum, com uma consequência secundária, eu começo a me livrar daquilo que me escraviza física e espiritualmente. Então, eu começo a ter uma vida mais livre, mais de comunhão com o Senhor, como uma consequência secundária do jejum. Não é a primeira consequência, a primeira é glorificar a Deus, a segunda, isso vem com uma consequência mesmo. E aí aqui o que eu acho mais interessante no jejum, que é a questão de percepção espiritual. Quando eu era solteiro, eu tinha uma prática de jejum um pouco mais constante. E naquelas situações, além de ter a parte de jejum, a parte de oração, a parte de leitura bíblica, eu tinha algumas percepções, alguns insights espirituais que eram basicamente assim. Eu lembro de uma situação, duas, melhor dizendo, que foram iguais. Eu saí do trabalho, estava indo para a igreja ainda, era um culto de quarta-feira, e dirigi no carro e começou a vir à mente alguns versículos bíblicos, alguns trechos bíblicos e alguns tópicos para um sermão. E aí isso vindo na mente, dirigindo o carro e percebendo aquilo, ok. Fui para a igreja no culto de doutrina na ocasião. E aí um dos vice falou assim: Paulo, você vai pregar no domingo à noite. Eu falei: tá, eu já estou com a mensagem pronta. Eu estava vindo dirigir no carro hoje e Deus já me deu o caminho que eu devo percorrer para trazer essa mensagem para o domingo. Então veja, conforme você tem uma prática constante de jejum, essa percepção espiritual ela fica mais aguçada, fica mais sensível. Eu tenho uma teoria, que por ser teoria eu não consigo provar, é mais uma teoria, de que nós guardamos ainda alguns resquícios do que Adão tinha quando ele tinha comunhão com Deus. Dentre umas coisas que Adão tinha, e aí eu estou falando de um tempo chamado eterno, que a gente não tem acesso a isso, né? Eu tenho para mim que Adão ele conseguia ver o futuro, ele conseguia perceber as questões futuras, tanto o presente ali que ele vivia com Deus, quanto as questões futuras. Por que eu falo isso? Porque vira e mexe, algumas pessoas têm uma coisa chamada de déjà vu, né? Que é como se a pessoa ela visse o futuro e presenciasse ele agora. Lógico, isso é uma teoria, eu não estou dizendo que isso acontece, mas são questões bem interessantes para que a gente perceba como que essas questões espirituais elas ficam um pouco mais afloradas. Então, conforme eu vou tendo uma prática de jejum mais constante, eu consigo ter algumas percepções espirituais mais profundas de quem é Deus, como que Deus trabalha, como que Deus rege o mundo, como que eu posso ter uma decisão melhor. Isso tudo com a prática de jejum é uma consequência secundária, tá?
não é uma consequência primária, é mais uma questão de secundarismo mesmo, tá? E aí vem o que nos interessa agora. Como é que eu faço o jejum? Quando eu falo sobre jejum, nós temos o jejum parcial e o total. O jejum parcial é aquele em que eu me abstenho de qualquer tipo de alimento, e aí alimenta aquilo que o nome já diz, alimenta a vida, alimenta o corpo, tá? Não é, por exemplo, Coca-Cola não alimenta a vida, faz muito mal do que é um benefício. Salgadinho não alimenta o corpo, né? Então, o jejum parcial é uma abstenção ou uma tirada total daquilo que me alimenta. E aí nós temos o jejum total, que ele é uma exceção. E o que é o jejum total? A abstenção total de alimentos e de água. Por que existe essa diferença? Por quê? Com relação à água, o ser humano sobrevive no máximo até 4 dias, tá? Sem ingerir uma gota d'água. Com relação ao alimento, ele fica aí até 40, 50 dias sem comer nada. Então, quando eu pratico o jejum, via de regra, o meu jejum deve ser parcial, ou seja, eu continuo tomando água, eu continuo tomando líquidos, né, mas me abstenho de uma forma total de alimentos para o corpo, tá? O jejum total, ele é uma exceção, ele não é uma regra. E apenas com uma ordem muito clara, vinda de Deus, a gente pode praticar o jejum total até no máximo 3 dias. Por exemplo, quando ainda Saulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele fica 3 dias de jejum total, tentando entender o que aconteceu com ele. Então nós temos ali, pelo menos, vários exemplos bíblicos de pessoas que tiveram um jejum total de 3 dias. A única exceção que nós temos, além de 3 dias, que é o jejum total, seria Elias e Moisés, mas aí é uma questão muito mais espiritual do que física, e que a nossa compreensão humana, a nossa mente não consegue alcançar ou perceber como que uma pessoa sobrevive 40 dias sem água. Mas aí, como é uma questão mais espiritual, não dá para a gente entrar com mais a fundo nisso, tá? A regra o jejum deve ser parcial. Qual que é a exceção? Um jejum total é no máximo 3 dias, porque conforme a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, a ausência de água ela traz alguns transtornos mentais sérios, muito sérios. Nós temos ainda como que deve ser essa prática do jejum. Ele pode ser em grupo ou em público. Se for em grupo ou público, o povo que está ouvindo essa convocação deve estar preparado e unânime. Por exemplo, o pastor está orando e tem uma orientação divina de que a igreja deve fazer um jejum aí parcial por 24 horas para que Deus abra as portas ou para que Deus salve o bairro que essa igreja está inserido. Esse é um jejum válido? Mas o povo deve estar preparado para isso e deve estar de uma forma unânime para fazer este jejum em grupo. De nada adianta o pastor convocar o jejum e um fazer e o outro não fazer. Não vai ter muito efeito como deveria ter. Como exemplo disso, nós temos, por exemplo, quando a nação de Israel estava para ser invadida, o rei convocou ou conclamou o povo a que fizesse um jejum público e unânime, e por meio desse jejum o povo foi livrado. Um exemplo mais recente que o livro coloca, nos tempos ainda de John Wesley, que o rei determinou que houvesse um dia de oração e de jejum para que o povo fosse livrado de uma invasão de um outro governo, de um outro exército, e por um milagre o exército voltou e não invadiu mais aquela nação, porque o povo aquele dia se colocou em jejum e em oração, e foi em grupo, tá? E aí a pergunta que vocês podem se fazer, tá, mas eu faço o jejum, ele é regular ou esporádico? Não é um mandamento. Como eu disse anteriormente, por ser algo muito pessoal, muito individual, é a pessoa que deve regular esse tipo de jejum. Se quer fazer a semana inteira, se quer fazer uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, 3 dias no ano, de uma forma de um jejum total, isso é muito mais uma questão pessoal e a pessoa que define como que vai ser isso. Então não é um mandamento explícito ou obrigando como que deve ser ele, tá? E uma outra questão bem interessante, que o jejum só precisa saber quem precisa saber. Como assim? Eu não preciso ficar alardeando para as pessoas que eu estou em jejum.
Só precisa saber quem precisa saber. Então, por exemplo, a pessoa é casada. Então, quem tem que saber que ela está de jejum? O cônjuge, o esposo, a esposa, no máximo os filhos, ninguém mais. Eu não preciso, como disse Jesus, ficar tocando trombeta perante as pessoas, olha como que eu estou santo hoje, não toque em mim, que se tocar em mim irá sair fogo, porque eu estou em jejum, eita glória. Não, não é isso, ninguém precisa saber disso. O jejum ele é feito durante o dia, eu posso exercer as minhas atividades normais de trabalho, mas o meu interior ele está em íntima conexão com Deus, está em adoração a Ele, e só precisa saber que eu estou em jejum, quem precisa saber? O esposo, a esposa, se for o caso, e se a pessoa perceber essa necessidade, até o pastor também da igreja pode ficar sabendo, mas uma coisa muito restrita ali, para que não se toque, olha como que eu sou mais santo do que os outros, né? E aí vem a parte legal para a gente. Como é que eu faço o jejum? A primeira questão que eu tenho que perceber é conhecer a mim mesmo. Então veja, pessoas que estão grávidas, que têm problemas cardíacos, que têm problemas estomacais, que têm problemas de saúde, não devem aventurar-se em um jejum. Então eu devo primeiro conhecer a mim mesmo. Eu posso procurar um médico para verificar com o médico, olha, doutor, como é que está a minha saúde? Eu quero fazer um check-up e tal, anual. Quero fazer um check-up, vamos lá. Daí vai passar alguns exames de sangue, urina, fezes, metabolismo, exames de imagem para verificar. E nem precisa nem falar para o médico que eu estou querendo fazer jejum, apenas para conhecer como é que está a minha estrutura física. Então, a primeira coisa para fazer o jejum é conhecer a si mesmo. Se eu tenho limitações físicas, eu não devo me aventurar em fazer um jejum muito prolongado. Isso pode trazer outros problemas mais sérios ainda. Então, o primeiro requisito é conheça a ti mesmo. Eu, por exemplo, já tem anos que eu não faço jejum, e aí eu falo isso não uma questão, não está muito crente, é porque simplesmente a vida vai tomando outros rumos, a gente não consegue mais fazer um jejum como deveria fazer. Para eu voltar a fazer o jejum, eu deveria ter uma progressão dia a dia. E aí esse jejum, como eu disse antes, eu devo fazer ele aos poucos. Então, a pessoa ela não aprende a andar de bicicleta na primeira tentativa. Ela vai cair uma ou outra vez até que ela aprenda. Então, as pessoas que elas já estão há muito tempo sem fazer um jejum frequente, ela deve primeiro fazer uma progressão dia a dia. E como é que eu faço um jejum? Primeiro, é um jejum parcial de 24 horas, para a gente começar, como diz o outro, a esquentar os tamborins, né? O ideal é que esse jejum ele seja feito de almoço a almoço, então 24 horas. Então eu fico aí pelo menos 2 períodos sem uma boa refeição. Durante esse período, como a pessoa está sem uma prática diária de jejum, ela pode usar suco de fruta frescas. Né? Veja, eu estou falando de uma progressão de uma pessoa que ela não tem um hábito constante de fazer jejuns, ok? Então ela tem que se habituar, o seu corpo físico precisa se habituar a isso. Então, durante esse período de 24 horas, eu posso usar um suco ali de fruta para que eu possa não sofrer tanto quanto a isso, né? Via de regra, eu deveria fazer esse jejum uma vez por semana durante 2 ou 3 semanas. Então, sei lá, em um mês eu faria 3 jejuns, né? Durante um dia na semana que eu escolheria esse dia, tá? Não seria algo imposto ou algo determinado, mas uma questão de se perceber quando que eu deveria fazer esses jejuns, né? E as minhas atividades durante o dia seriam vistas como um ministério ao Senhor. Então, por exemplo, vamos pensar assim, que eu resolvo fazer um jejum amanhã. Então, eu começaria amanhã meio-dia, lógico, eu já estaria trabalhando, iria trabalhar normalmente aquele dia, iria virar à noite ainda em jejum, iria trabalhar na terça-feira pela manhã ainda, em jejum, mas tendo esse meu trabalho como um ministério ao Senhor, um sacerdócio mesmo. E aí, durante esse tempo de jejum, eu devo ter atenção chamado sopro divino, ou percepções, insights de que Deus possa falar na minha alma algo que Ele quer comunicar a mim, sei lá, um texto bíblico para preparar um sermão, um insight de uma pessoa que está precisando de ajuda, de oração, de pessoas que precisam de serem supridas. Então, ter aquela percepção de um chamado sopros divinos.
E aí como é que eu quebro esse jejum de 24 horas, um jejum parcial? Com uma leve refeição e frutas e vegetais frescos. Veja que em 24 horas o meu metabolismo ele começa a entrar, digamos, em hibernação. Então eu não posso simplesmente após um jejum comer uma carne gordurosa, uma alimentação um pouco mais pesada. É algo mais leve para que o corpo se habitue novamente ao metabolismo que eu já tinha. Então isso, eu faço esse jejum parcial durante aí 3 semanas, uma vez por semana, para que o corpo se habitue. Um outro tipo de jejum, e aí é como eu disse aqui, tá? É progressão. Então a pessoa faz um jejum por 24 horas, ele se habitua a fazer por 24 horas, ele pode ir agora para um jejum de 36 horas ou 3 dias fazendo jejum. E aí aqui é uma abstenção total de alimento sólido ou líquido. Então não tem sopinha, não tem comidinha, não tem nada. Abstenção total de alimento sólido ou líquido. Durante essas 36 horas, algumas pessoas que eles não toleram o gosto da água. A água, embora ela não tenha gosto, para a pessoa ela fica com um gosto muito ruim. Então o que a gente pode fazer? Pode acrescentar um pouco de água com limão, ou tornar essa água um pouco mais saborizada. E aí eu consigo prosseguir com essas, além de 24 horas, 30 horas, 28 horas, com um jejum um pouco mais, digamos, fácil, entre aspas, tá? Perto do fim desse jejum, a fome será um pouco mais intensa. Por que ela é mais intensa? Porque nós estamos habituados a ter uma hora certa para comer. Quem aqui não é assim? Eu, por exemplo, quando vai dando 11h30 da manhã, meio-dia, o corpo já começa a tremer. Eu preciso comer, o estômago já começa a gritar de fome, eu preciso comer. Por quê? Porque eu estou condicionado a, entre 11h30 e 1h da tarde, estar almoçando. E aí o estômago ele começa a gritar de fome. Só que aí o Foster ele usa uma cena bem interessante, que é a seguinte, que se o estômago começa a gritar de fome, ele se porta como uma criança mimada. E criança mimada a gente coloca ele como? Ele tira esse mimo da criança com disciplina. Então como é que eu vou tirar essa gritaria do estômago por fome? Tomando água. Então eu coloco ele em disciplina, não vai comer agora. Mas eu tô com, não vai comer, eu estou em jejum, não vai comer nada. E aí eu coloco um pouco de água no estômago e essa água ela aplaca essa gritaria, tá? Entre aspas, do estômago por fome. Eu preciso comer agora, estou com fome, não vai comer não. Vai tomar água por enquanto. Então aí estou falando de um jejum a partir de 24 até 36 horas, tá? E aí nós temos uma outra forma de jejum, e ainda o jejum normal, de 3 a 10 dias. E aí é um pouco mais complexo mesmo. Nesses 3 primeiros dias serão os dias mais difíceis. Perceba que eu estou indo progressivamente até um jejum de dias maiores, tá? Então eu já fiz um jejum de 24 horas por 3 semanas, 4 semanas. Eu vou aumentando esse ritmo até 2 meses, enfim, tá? E aqui eu já estou falando de um jejum de 3 a 10 dias. Nos 3 primeiros dias serão os mais difíceis. As dores de fome serão rigorosíssimas. Nesse período eu começo a eliminar várias toxinas, é por isso que o corpo ele começa a se debater pela ausência da comida. E como é que eu elimino essa toxina? Com água. Então, conforme eu vou tomando mais água, mais vai saindo toxinas que não servem para nada no corpo. E aí, a primeira sensação é de que a língua passa a ficar um pouco mais grossa, eu começo a ter mau hálito, eu começo a ter dores de cabeça devido à falta de cafeína. Então, se eu sou um bebedor de café, igual eu tomo café aqui em casa, igual água, né? O ideal é que, se eu vou implementar um jejum de 3 dias, 3, 5, 10 dias, o ideal é que nos dias anteriores, 3 dias antes, 2 dias antes, eu comece a reduzir o consumo de cafeína para que eu não sofra tanto durante esse jejum, tá? A minha mãe dizia que ela não podia ficar sem tomar o café dela pela manhã, de manhã. Tinha que tomar, que senão a cabeça doeu. Eu falei, mãe, você tem que tomar café, não pode ficar sem tomar, né? E assim são várias pessoas também. E aí, no 4º dia desse jejum, as dores de fome começam a ceder. E aí, a gritaria do estômago por comida, ela começa a ceder, e aí eu passo a ter uma sensação de fraqueza e de tontura. A tontura
é porque eu tenho movimentos bruscos, né? E aí eu tenho uma sensação de fraqueza, mas o corpo ainda não está em um estágio de chamada inanição. Eu apenas passo a ter essas dores de fome que elas começam a ceder, e aí a sensação dessa fraqueza e tontura, mas não vai morrer ainda. Eu vou morrer, não vai morrer não. Ainda não, não é agora que morre não, só mais à frente. Então no jejum de 3 a 10 dias, no quarto dia eu começo a ter essas várias sensações, tá? Já no sexto ou sétimo dia desse jejum de até 10 dias, a sensação física que a pessoa percebe é que ela está um pouco mais forte, está mais alerta. E aí entram essas várias percepções, aquilo que eu falei lá no início, de que o jejum provoca esses vários êxtases espirituais. Né? Então eu passo a ter uma percepção maior do que está acontecendo à minha volta, até em âmbitos espirituais também. Eu tenho uma diminuição acentuada das dores de fome, ou seja, não tenho mais tantas dores, elas têm um certo incômodo ali, mas é insignificante e até suportável. A dor da fome ela começa a cair vertiginosamente. Nesse caso aqui, a maioria das toxinas já foram eliminadas do corpo, eu tenho apenas algumas reservas de gordura que o corpo ele vai começar a usá-las para se manter vivo. O senso de consideração ele se torna muito mais aguçado, a minha percepção física, espiritual, ela é muito mais sensível. E aqui, nesse caso, a pessoa ela começa a perceber que ela pode jejuar indefinidamente por vários dias, porque o corpo já está, digamos, habituado à falta de comida, lógico, e aí eu continuo tomando água. A água aqui ela não é tirada, ok? Ela continua sendo consumida. E aí o corpo físico já está adaptado a esse jejum. Aí vem a parte que talvez seja a que nos traga algumas questões e percepções de como que Jesus suportou esse jejum de 40 dias. De 21 a 40 dias, e aí eu volto a dizer, eu conheço-te a ti mesmo. Então eu tenho que perceber como que eu posso resolver e enfrentar esse jejum. Algumas pessoas, e aí é de indivíduo para indivíduo, que eles conseguem chegar até 21 dias de jejuns tranquilamente. Outros não. E outros conseguem ir até 40 dias, 50 dias sem nenhum tipo de problema. Mas aí é a questão de conhecer a si mesmo. Nesse caso aqui, de 21 a 40 dias, as dores de fome elas voltarão com mais intensidade. E aí aqui começa o início da chamada inanição, onde as reservas de combustível que eu tinha, combustível entre aspas, tá, no corpo, que era gordura, sais minerais, vitaminas, elas começam a se perder, não tem mais, e agora a fome ataca o quê? O próprio corpo. Então ela começa a absorver a própria pele, começa a absorver algumas questões físicas do corpo em si, não é mais aquela reserva de gordura que eu tenho no corpo, agora é o próprio corpo que entra em inanição. Nesse ponto, aí eu quebro o jejum. Aqui eu posso quebrar. Por quê? Nessa situação, o declínio ou a proximidade da morte por fome, ele é mais acentuado. E aí veja que eu coloquei aqui no slide de 21 a 40 dias. Há pessoas que elas irão prosseguir com 40 dias sem sofrer inanição, outras irão até o 30º dia sem sofrer inanição, outras pessoas no 20º dia sofrerão inanição, aí eu já quebro o jejum, tá? Então depende de pessoa para pessoa, não há uma regra para isso. Nesse período de inanição, o estômago está contraído, o sistema digestivo está totalmente em hibernação. Então eu estou aí há 21 dias sem comer nada. Então como é que eu vou reativar esse sistema digestivo? No primeiro dia, após esse período, eu faço ingestão de pequenas quantidades de sucos, de frutas ou de vegetais, tá? Já no segundo dia, eu posso comer frutas, leite ou iogurte, e já no terceiro dia eu começo a implementar uma dieta um pouco mais sólida e tendo em mente isso devagar, tá? Ainda nesse período de volta a uma alimentação rotineira, evitar molho de salada, gordura ou amido e comer em excesso. Então pensa assim, o seu estômago está parado ali há 15 dias sem receber nada. Jogar uma comida muito pesada em cima dele, em vez de ativar o seu sistema, isso pode provocar outras coisas até piores, tá? Quais são as consequências físicas desse jejum?
a uma perda de peso de 1 quilo por dia no início e 500 gramas por dia na medida que o jejum prossegue. É por isso que geralmente quem faz jejum, ele mantém a sua estrutura física com uma massa magra, muito magra, como o nome diz mesmo, massa magra, magra mesmo, porque ele está habituado a sempre fazer jejum e perder peso com isso, né? Então, nos primeiros dias ele perde 1 quilo por dia e conforme ele vai prosseguindo, ele perde até meio quilo conforme isso vai prosseguindo. O corpo ele fica mais frio devido a uma queda metabólica na produção de energia. E como é que eu resolvo isso? Me agasalhando com um cobertor, uma manta, enfim. Porque o corpo ele não tem mais energia, não tem mais produção de calor. Então eu resolvo esse frio com essa coberta, tá? E aqui eu termino a minha fala. Queria abrir aqui para o pessoal que está no Facebook. Também aqui na apresentação, se vocês têm alguma pergunta, inquietação, contribuição, alguma experiência prática no que tange ao jejum, as consequências espirituais são ilimitadas, tá? Eu passo a ter uma vida de uma comunhão mais acentuada com Deus. Eu passo a ter percepções, insights espirituais muito mais claros com relação à vida divina. Eu passo a ter uma salutar comunhão com Deus, né? Eu quis entrar nessa parte física para a gente entender como que o corpo ele responde, ele se organiza com relação a isso, tá? Então, assim, se alguém tiver alguma contribuição, olha, eu fiz um jejum assim, realmente é incrível como que essas coisas funcionam. É interessante compartilhar, eu vou fechar aqui minha apresentação e vou abrir o canal para quem quiser comentar, conversar. Enfim, fala aí comigo. Fala comigo, pelo amor de Deus. Você orou para iniciar? Não. Eu percebi. Pastor, ele só um momentinho. Olha, eu vou ficar aqui em silêncio aqui no Facebook agora, porque eu vou estar ouvindo a apresentação que eu fiz pelo Google Meet, tá? Mas quem quiser conversar comigo, chama ali no chat, que eu estou olhando para o chat aqui e ouvindo os comentários aqui da sala, tá? Pode falar, pastor Eli, por favor. Pode ser, pastor. Uhum. Ela é de cada um, né? Principalmente porque, como se trata de uma disciplina espiritual, de uma disciplina interior, cada um conhece a sua vida espiritual, como é que cada um está, quais são as derrotas espirituais que cada um tem diariamente, qual é as dificuldades, né, que cada um tem em relação ao próximo, em relação ao serviço ao Senhor, em relação aos relacionamentos que nós temos em várias áreas da nossa vida, né? Então isso vai ficar muito claro, a irritabilidade, os pecados, podemos dizer assim, pecados que nós cometemos, né? E que a vida cristã, quando a gente vem para o cristianismo, a nossa vida espiritual, ela não vai de 0 a 100 uma hora para outra. Por esta razão, nós precisamos sim jejuar, né? Então, existe uma batalha, tá? E faz parte do processo de santificação, né? A gente buscar, assim, o jejum, né? Pessoalmente, assim, eu te ouvindo, Paulo, ficou muito claro para mim que existe mais benefícios em relação ao jejum, né, do que
de que malefícios, né, de que consequências. O jejum, ele tem como esse objetivo, sim, né, de trazer benefícios espirituais. Assim como as demais disciplinas espirituais, que nós já aprendemos, já estudamos aqui sobre elas, tiramos algumas dúvidas sobre a meditação e a oração, assim como estas, a disciplina do jejum, ela não é para promoção pessoal, né? Ou demonstração de uma espiritualidade, como muitas pessoas fazem isso, né? Utilizam as disciplinas espirituais para demonstrar o quanto nós somos espirituais em relação aos demais, em relação ao irmão. Aqui nós temos, né? Os religiosos da época de Jesus, Jesus condena turma, né? Ao que quando eles faziam jejum, a Bíblia diz que a Bíblia diz, né, que eles nem mesmo lavavam o rosto para mostrar para as pessoas que eles eram pessoas piedosas, que eles eram pessoas espirituais, tal, né? Eu jejum, eu oferto, eu faço isso, faço aquilo, então, assim, eu convivi, né, num ambiente que tinha muito isso, tá? Essa questão de mostrar que você orava mais, que você jejuava mais do que as demais pessoas. E o jejum e as disciplinas espirituais, elas não têm esse objetivo, tá? Ficou muito claro na sua fala, né? Lembrando que Jesus condena esse tipo de coisa. Outra coisa que eu percebi, Paulo, ali, que você explicou muito bem, é que o jejum é a abstenção, né, de alimento. Né? Isso está bem claro para a gente, né? E aqui, uma questão sobre a prática do jejum, ficou bem claro para a gente aqui, que eu lembro aqui que houveram, em minha memória, vários momentos na Bíblia, vários relatos na Bíblia que teve que ter uma comoção coletiva, teve que ter uma ação coletiva em relação ao jejum. Nós temos aqui a rainha Esther, que ela teve que se virar para o povo judeu e pediu para que o povo pudesse orar e jejuar, porque ela iria se apresentar ao rei, né? Todos lembram aí dessa história, né? Era uma situação em que não somente ela estaria correndo perigo, mas também o povo de Deus estaria correndo perigo. Isso me faz lembrar que a prática do jejum ela é mais que necessária nos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo aí dias de perseguição da igreja coletiva e a gente tem sim que buscar o Senhor em oração, tá? Mas também nós temos que buscar em jejum, porque a tendência é que nós podemos correr o risco de não ouvir mais a voz de Deus, a sensibilidade com as coisas espirituais. A gente tem percebido isso nos nossos dias, essa questão, né? A sensibilidade espiritual está sendo perdida por parte dos irmãos, por parte dos cristãos. Então, houve sim. Nós temos também o caso de Nínive, né? Nínive era uma cidade condenada por Deus, se ela não se arrependesse. Então, o processo de arrependimento, de confissão, de arrependimento, deve ter sim, né? Um jejum coletivo também por parte da igreja nesse sentido, tá? Porque nós pecamos como igreja, nós pecamos de forma coletiva também. Então, o jejum é mais do que necessário para nós nesse processo de arrependimento coletivo. E se arrependeu, né? Inclusive até os animais tiveram que jejuar, né? Se eu não me engano, lá no relato fala que desde o animal, do servo até o rei, tiveram que demonstrar uma humildade exterior, que era vestir-se de saco, alimentação, mas também as questões espirituais tiveram que demonstrar isso de forma coletiva. Jesus, a rainha, né? Aqui nós vemos também o próprio Jesus, ele pediu para que seus discípulos jejuassem também. Então, um jejum coletivo, nacional, né? Eu acho que o nosso Brasil, o nosso país poderia sim fazer uma convocação, um jejum nacional para aquebrantamento, para arrependimento, para confissão de pecado, tá? Eu acho que é válido isso. E também jejum para buscar de Deus, né? Eu vi você falando aí com relação a essa necessidade de que nós precisamos ouvir mais o Senhor, nós precisamos mais estar sensível à direção de Deus. E eu só posso fazer isso, Paulo e irmãos, quando de fato eu pratico o jejum associado com as demais disciplinas. Sim. O jejum ele não pode ser
uma disciplina isolada. Ela tem que estar associada à meditação, tem que estar associada à oração e tem que estar associada à próxima disciplina, que inclusive é estudo, né? Isso. É estudo da palavra, estudo da Bíblia, né? Então tem que ter esse relacionamento, essa relação. Não dá para fazer um jejum isoladamente, né? Outra questão que eu vejo aqui é que nós temos uma nutricionista na igreja, né? A Suelen está aí, tá nos ouvindo, Suelen? Dá um joia para a gente aí. Eu acho que ela está, mas não está. Não está, mas não está, né? Por quê? Temos uma nutricionista. É interessante que quando eu fui quando eu ministrei essa disciplina, né? O Foster, ele faz uma... Sim, só tô com um problema na internet. Então ela está entre nós. Só que a minha internet tá uma negação. Mas você estava falando bem. A gente está te ouvindo bem. Agora eu tô tentando usar do celular. Beleza. Então, assim, eu estava dizendo o seguinte, Suelen, que quando o Foster fez esse planejamento, né, do jejum, que ele coloca aí quais são as consequências físicas, né, que nós temos quando nós passamos aí jejum a 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, até 40 dias aí, que é o jejum mais, podemos dizer assim, o jejum mais longo que nós tivemos, né? Nós vemos o próprio Jesus, ele jejuou aí, foi um jejum, ele tomou água, porque o ser humano não pode viver sem água, tá? Eu vi você falando aí, Paulo, com relação aos cuidados médicos, e cada um conhece o seu próprio corpo, né? Tem pessoas que têm doenças, pessoas que têm enfermidades, cada um conhece o seu corpo físico. Então o jejum, ele tem que ter esse, não é um serviço de tolo, tá? O que eu quero dizer é isso, não é um serviço de tolo. Deus não recebe sacrifício assim. Sacrifício de tolo ele não recebe, né? Então, o jejum, ele é uma abstenção de alimento, sim, né? Mas ele precisa tem que ser racional, onde eu preciso entender os limites do meu corpo, que é a questão de abstenção de alimento. Aí eu falei, né, que nós temos uma nutricionista, Sueli, no grupo, né, na igreja, que mesmo que o Foster ele faz ali um planejamento e também o que as pessoas sentem ao longo do jejum, né, que coloca ali, né, Paulo? Sim. Então, assim, é bom a gente sempre... Hoje nós temos nutricionistas que podem nos ajudar com relação a isso, né? Então, assim, se uma pessoa for fazer um jejum, né, eu acho até interessante, tá aí a nutricionista Sueli. Sueli, eu estou precisando fazer um jejum e tal. Os protocolos para seguir. Exatamente, eu acho que existem os protocolos nutricionais. Ele falou sobre 16, 36 horas, sobre 20 horas. Então, sempre tem protocolos que são hoje comprovados que há benefícios, né? Então, seguindo um protocolo, com certeza o jejum ele traz muito benefício, sim. Bacana. Paulo, era isso aí também, irmãos, era só essa observação que eu queria, mais em resumo que eu fiz aí, né? Só para aguçar um pouco mais a mente dos irmãos. E agora, a partir daí, eu acho que os irmãos podem estar fazendo suas perguntas aí, ok? Obrigado, Paulo. Nada. Muito boa aula. Tá? Obrigado, irmã Sueli. Alguém mais? Oi, gente. Eu tô na fila. Fala que eu te escuto. Paulo, o pastor, ele respondeu uma boa parte dos meus questionamentos. Que bom. Sobre assim, as motivações do jejum. Sim. Também, né? De se conhecer. Mas, assim, eu lembro de alguns modelos, né? Enfim, já caíram por terra, mas assim, né, na nossa ignorância, eu pratiquei muito, né, a gente deixa de ver o Orkut, deixa de fazer, enfim, algumas coisas que, no entendimento, né, da congregação onde a gente congregava, era como se fosse um sacrifício. Sim. Né, como se fosse a carne, né, sacrificar aquilo que a sua carne deseja, né, por exemplo, era muito... difícil para um exemplo, para mim, deixar de ver um Orkut, ver um Facebook. Então, a gente acabava que abria mão de certas coisas. Mas eu entendo hoje perfeitamente dessa questão.
da alimentação mesmo, de ser bíblico. Mas tem uns modelos, aliás, tem um modelo de jejum bíblico, e eu queria saber se a gente pode praticar, que é o jejum que Daniel fez. E muitas igrejas também adotam, né, o jejum coletivo, inspirado no modelo de Daniel. E aí eu queria, né, saber se, enfim, a gente pode realizar esse jejum, né? E outra questão também, mas me responde essa primeiro, que a outra eu vou te perguntar em seguida. Tá. O que aconteceu? Por uma razão que a gente desconhece, e aí o texto bíblico ele não é claro quanto a isso, ele não diz a motivação principal, e até o Foster coloca isso no livro dele, tá? Ele até cita esse trecho mesmo. Achei bem interessante a sua colocação, que vai de encontro ao encontro ao que o Foster coloca. Ali, com relação a Daniel, a gente não tem uma clareza do que aconteceu com Daniel e do porquê que ele ficou aqueles 21 dias naquele estado ali de jejum. Tá? Não, assim, o texto não é tão claro quanto a isso. O que aconteceu ali, e aí me parece que tem duas situações ali, né? O que Daniel fez, ele tinha um propósito por trás disso, né? E era uma questão muito mais de glorificar a Deus do que outras coisas que a gente faz isso hoje, né? Como disse anteriormente, é possível nós fazermos um jejum em grupo? Sim. É possível que nós tenhamos essa prática espiritual hoje em dia? Sim. O grande problema que talvez a gente tenha é que, como eu tenho indivíduos dentro da igreja, e indivíduo, a máxima disso é que ela é uma pessoa individual, por isso ele é um indivíduo, algumas pessoas elas podem não suportar, por exemplo, vamos pensar aqui, tá? Vamos imaginar a situação de que a Igreja Batista Viva, ela proclame um jejum aí de 21 dias, tá? O problema disso, e aí quando eu digo problema não é um fato negativo, tá? Mais uma questão para a gente pensar, é que nesses 21 dias eu posso ter pessoas que elas não vão estar prontas para isso, entende? Eu posso ter pessoas que elas não vão ter condição física para suportar esse tanto de dia. Porque cada pessoa, como eu falei anteriormente, ela tem que conhecer a si mesma, as suas limitações, as suas necessidades físicas. Há pessoas que elas não aguentam ficar 12 horas sem comer, por exemplo. 15, 20 horas sem comer. Então, eu tenho que ver de pessoa a pessoa. Uma vez eu fui interrogado há muitos anos sobre se ficar a pão e água era jejum. Não é jejum. Não é jejum porque o pão é um alimento que ele tem... E aí entra a nossa nutricionista aqui do grupo, ele tem algumas substâncias que ele provoca saciedade, que ele produz açúcar, que produz gordura. Então isso não é jejum. Então Daniel não fez jejum porque ele comeu só verduras e frutas. Então, é um jejum, só que o que não está muito claro ali para a gente é por que ele fez isso. Né? O que estava acontecendo por trás ali desse contexto, né? Porque... A Bíblia ela é escrita muito mais para trazer um fato do que está acontecendo e muito pouco ele traz a motivação real por trás daquilo. O Foster coloca que esses 21 dias dele... Mas, desculpa te interromper, sim. Mas a Bíblia, a gente entende que o jejum foi aceito, porque tem a referência de que o anjo veio e disse, olha, né, desde o primeiro dia que você começou, Deus ouviu. Sim. Né? É como se aí entra na minha segunda pergunta, que é a questão espiritual mesmo, com relação à libertação, né? As guerras espirituais, enfim, o mundo espiritual com relação à libertação, com relação a demônios. Porque a gente tem um exemplo também de Jesus, quando ele foi expulsar demônios, né? Que os discípulos não conseguiram, e ele disse, olha, vocês não conseguiram ainda porque é preciso jejum e oração. Sim. E aí é outra questão, assim, emendando aí, já aproveitando aí as perguntas. Quando Jesus coloca isso, e aí eu prefiro não entrar muito nesse mérito, porque é uma questão mais espiritual, e aí a gente pode incorrer em alguns erros, né,
até de conceituação. Há alguns que dizem que existem umas castas que elas só saem assim, enfim, né, em jejum e tal. O que importa ali para a gente é o princípio. E qual que é o princípio? O princípio é de que eu devo ter uma vida em consagração ao Senhor, em jejum e oração. Não comer os manjares do rei, né? Ou do Daniel. Eu acho que é isso. Né? O pastor Elício, o senhor iria falar? Posso colocar minha, não sei se Pode. Você ia colocar mais alguma? Não. Posso colocar minha? Pode. Assim. Pode sim, gente. Desculpa aí que eu provoquei. Foi bem quente, né? Eu acho que é mais... Não estou ouvindo, pastor. Está falhando, desculpa. Está falhando bastante, pastor. Tá dando para ouvir? Áudio está falhando. O áudio está cortando muito. Meu áudio está cortando, e agora? Agora voltou. Voltou, né? Então, como é que eu vejo isso, tá? Sim, foi um jejum aceito. Tá? O jejum de Daniel foi aceito. O que acontece? Havia uma questão específica ali. Para a gente entender o que aconteceu com Daniel, a gente precisa trazer à memória o que estava acontecendo com Daniel. Ele estava vivendo, ele foi levado cativo. Todos sabem disso. Ele estava vivendo em um lugar hostil, não no sentido que eles estavam presos, tá? Mas que quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles estavam sofrendo um processo de destruição da cultura deles. Havia um paganismo muito grande, um sincretismo muito grande. E os irmãos vão ver depois ali os amigos deles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então há toda essa questão aí que os irmãos sabem. Então havia uma questão, uma batalha que eles estavam passando. E vocês lembram que eles eram obrigados a comer a comida sacrificada a ídolos? Quantos estão lembrados desse ponto aí? Sim, perfeito. Sim, né? Então, havia um lugar hostil para eles. Todas as comidas, antes mesmo de serem colocadas, eles eram tratados como príncipes, tá? A princípio, eles foram tratados como príncipes. E todas as comidas, os banquetes os quais eles eram obrigados a comer, né, a banquetear com vinho, com a comida, essas comidas tinham uma iniciação, tá? Eram oferecidas aos deuses da Babilônia antes mesmo deles comerem. Então, o que estava ao alcance deles? Eles pediram para comer só vegetais, né? E você sabe muito bem o que aconteceu. Depois isso se intensificou com ele ali, né? Ele foi jogado na cova dos leões, ele foi perseguido, justamente pela sabedoria dele, etc, etc. A religião dele, porque ele orava. Então havia uma batalha muito grande. E a forma pelo qual ele jejuou, irmã Juliane, na época, foi essa que ele encontrou para praticar o jejum. Né? E foi aceito aquele jejum. Errado? Não foi errado aquele jejum. Pelo contrário, foi a forma como ele entendeu que poderia estar jejuando. E existe várias igrejas praticando o jejum de Daniel, né? Não tem problema você colocar 21 dias, não é? Isso. Sim, 21. Tá, mas e se a sua causa for 10 dias? Eu, por exemplo, já precisei intensificar minha oração em uma semana e jejuar também. Pode ser que outro irmão precise de 10 dias. Pode ser que outro irmão precise de mais tempo. Até o Senhor realmente responder. No caso de Daniel, houve sim, um fator espiritual, né, Júlio? Você falou, tem uma questão espiritual, que assim que ele se prontificou em orar, em buscar o Senhor e tal, o anjo veio, só que teve o relato, né, que teve uma batalha espiritual. Então, assim, o que eu acho que o Paulo quis dizer é o seguinte, é que não existe uma regra de dias, entendeu? Que a gente não pode dizer o seguinte, se você
jejuar uma semana, se você jejuar 2 dias, 3 dias, vai acontecer. Eu acho que era isso que o Paulo quis dizer. Você não pode definir, definir como se isso fosse sua lâmpada mágica. Entendi. Entendeu? Uhum. A minha dúvida é bem prática mesmo, assim, é saber se eu posso executar esse jejum nos moldes que Daniel executou, comendo, enfim, é individual, né, nossa busca, e se eu posso realizar esse jejum, não quero, eu vou comer só verduras e frutas durante tais dias, enfim, né, é nesse sentido que eu tenho perguntado também, sabe? E, assim, uma experiência minha, né, com relação ao jejum. E, bom, quando a gente é menino, pensa como menino, né, age como menino. Logo quando eu me converti, uma das primeiras experiências que eu tive foram muito estranhas, assim. E eu tive, enfim, a oportunidade de ver pessoas endemoniadas. E pessoas que eram muito próximas a mim, eram vizinhos meus, vizinha minha, e enfim, ela tinha, eu acredito que eram demônios mesmo, e ela ficava possessa dentro de casa, e os vizinhos, né, os meus vizinhos, os tios dela que acolhiam ela na casa deles, eles eram muito católicos. E eles nunca na vida tinham presenciado algo parecido. E as únicas pessoas que, né, crente, que tinham lá na rua, era eu, e eu tinha acabado de me converter, e tinha um vizinho meu que era pastor, e, né, claro, tinha muito mais experiência, e aconteceu que essa menina, né, enfim, era muito perseguida aí por demônios e tal, e ela se manifestou dentro de casa, algo assim, completamente inesperado. Os tios dela eram católicos, não sabiam o que estava acontecendo, e a partir desse episódio, isso começou a ser frequente. Isso começou a ser muito frequente. E aí, nem sempre o pastor, que era o meu vizinho, estava em casa, porque ele trabalhava, enfim, nem sempre ele podia dar assistência. E por diversas vezes, as minhas amigas, as vizinhas, elas recorriam a mim. E eu, muito inexperiente, muito, enfim, nova na fé, e aprendendo, né, dali da palavra de Deus, e o que eu aprendi que levava para os meus pastores era isso: olha, você tem que jejuar e orar, jejuar e orar. E eu tive essa oportunidade de muitas vezes ir orar, e da minha maneira, né, muito, muito simples, assim, expulsava mesmo. E eu vou falar para vocês, foram experiências assim, para a glória de Deus, porque isso fortaleceu a minha fé. Mas, falando da carne, eu tinha visões horríveis, eu via coisas horríveis quando eu orava por ela, sabe? Foram experiências muito, assim, muito fortes para mim. Então, eu pergunto, assim, também a questão do jejum, nesse sentido, sabe? Para mim, naquela época, e crendo literalmente no que a Bíblia falava, que eu deveria jejuar pela libertação daquela pessoa, né? Por aquele episódio específico, entendeu? Então, assim, é bem amplo, assim, essa questão do jejum, porque eu tive essas experiências, e hoje, graças a Deus, a gente tendo conhecimento, né, entendendo os motivos verdadeiros e as intenções do jejum para glorificar a Deus, eu começo a rever as coisas, né, do passado, e ver como que o jejum agia, né, assim, na minha vida, como que eu utilizava do jejum, né, para, enfim, que aconteceram essas coisas na minha vida. E outras experiências que eu tive também com essa prática, né? Mas não era barganha com Deus, né? Não era para fins pessoais, mas para ter um discernimento, né? Para ter um pouco de conhecimento desse mundo espiritual, do que Deus faz hoje ainda, sabe? O mesmo Deus que expulsou, que mandou, sabe, a caça de demônios e para um bando de porcos, eu creio nisso hoje também, sabe? E a leitura que eu tinha naquela época eram essas, entendeu? Com relação ao jejum, além da busca espiritual, do crescimento, né? Então, é isso. Vou deixar o resto do pessoal participar aqui, que o Albert falou que tem que desligar. Isso ficou claro, a explicação do Paulo.
Paulo, tá contigo aí. Irmãos, então vamos encerrar. Foi foi proveitosa a conversa de hoje. Eu particularmente gostei muito dessa leitura. Eu tinha algumas dúvidas e que elas foram resolvidas até com essa leitura do Foster, enfim. E que a gente tenha, eu acho que é coragem para fazer jejum, porque é um negócio muito complicado. Para quem não tem muita prática durante assim, vários anos, fazer isso, eu penso que é um negócio mais difícil, mas não é impossível e ninguém vai morrer de fome. Eu acho que fica isso. O jejum não é para matar a pessoa de fome, é muito mais para ter uma percepção espiritual e de como que Deus pode ter comunhão conosco, tá bom? Se não há mais dúvidas, pastor, o senhor quer encerrar, pastor? Por favor. Eu queria só colocar um desafio ao pessoal do grupo, né? Assim, nós estamos tendo um desafio, nós estamos tendo aí as disciplinas da meditação. Eu queria saber com os irmãos como é que estão, se os irmãos estão meditando mais, se os irmãos estão orando mais. Porque a ideia é a gente sair do ponto só da informalidade, né? Da formalidade, do ensino, do academicismo, né? A ideia é praticar. Então, acho que é interessante, Paulo, aí quando você colocou, é que não adianta somente a gente falar, a gente omitir a gente falar sobre oração. Que a gente não ora mais. Tá cortando muito, pastor. A gente não tá conseguindo escutar o senhor direito. Somente coloca uma... Melhorou? Melhorou? Um pouco. Alô? Agora tá melhor. Oi, pastor. Os vídeos ali na internet. Melhorou, né? Eu estava querendo dizer o seguinte: fio, né? Paulo, quem assim, e grupo, a gente busca uma aí, a gente começa devagar, você não começa andando, igual eu falei, querendo orar 10 horas, tá? Horas, começa devagar, começa 15 minutos, 10 minutos, né? Vamos orando. A jejum, né? Começa um jejum ali, né? Uma refeição. Começa devagar, né? Mas mais em fazer do que não fazer. Então, essa é a minha fala aqui. Vamos tentar praticar essa aí. Na próxima aula, a gente tenta, né? Quem jejuou, quem tentou, a solução. Esse Paulo que eu queria colocar. Perfeito. Então vamos encerrar e a gente vai conversando durante a semana, tá bom? Um abraço a todos. Pastor, o senhor ora para a gente encerrar? Por favor. Ora sim. Ora sim. Ora sim. Nós queremos agradecer o Senhor por a aula e sabemos, Pai, que a gente precisa constantemente estar aprendendo. Eu sempre aprendendo aqui, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Paulo, professor Paulo, que trouxe esta aula. E é sempre bom a gente estar relembrando ou aprendendo. Então, mesmo que alguém aqui, Senhor, no grupo possa saber, mas que é bom sempre relembrar, porque nós estamos constantemente em crescimento. Não existe ninguém perfeito, eu não sou perfeito, e eu preciso sim praticar, Senhor, o jejum, eu preciso sim mortificar a carne, para que eu possa ganhar os benefícios, como foi dito, Senhor. Eu também peço, Senhor, que ajude os meus irmãos neste momento, para que possamos colocar em prática essa disciplina tão necessária nos nossos dias. Eu peço, Senhor, que venha nos abençoar o nosso dia, que tenhamos aí, Senhor, final de manhã abençoada, também uma tarde, e logo às 17, 19 horas teremos o nosso culto de adoração ao Teu nome. No nome de Jesus nós oramos, Pai, agradecidos. Amém. Amém.
Até mais, meu povo. Um abraço. Até mais, abraço a Até todos. mais. Até mais, irmão. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais.